Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Acho que os Estados Unidos hoje é que a narrativa está perdendo a força e ao invés deles terem uma imagem de futuro muito nítida para onde eles querem ir, as imagens mais fortes começam a ser nostálgicas sobre um passado. E isso se reflete no fato de que todos os candidatos a presidente são americanos de antigamente. Então, quase que daqui a pouco os caras vão eleger ali um novo John Wayne ou uma coisa assim. Então, parece que eles estão andando para trás, o que sugere que a narrativa que guiava os Estados Unidos perdeu a força. Eu acho que se a gente usar até o Enneagrama como uma referência, né, você lembra que o Enneagrama, como estudo das personalidades e dos egos, também atribui um número para cada país, né? Não sei se você lembra disso. Eu lembro, mas eu não me lembro Mas você lembra o que é cada número, né? Eu lembro bem. Mas os Estados Unidos é um 3, né? É um 3, eu imaginei. 3, que é o Brasil é o quê? O Brasil é o 7. É o 7. Que é o mais festivo. E eu acho que, nesse aspecto, a gente tem um lado que essa passividade, ou esse berço esplêndido que você falou, dependendo do momento, ele é um lugar necessário para o resto do mundo até. Ele traz um equilíbrio natural, né? Quando você tem outros países com as características, o Japão, por exemplo, é um 1, se não me engano, com certeza. Né? Qual que é o 5? O 5... Não, 5, deixa eu Não, o pensar. 6 era a Alemanha. 6 é Alemanha. Não me lembro quem é o 5. Você é um 5, é isso? O 6 eu acho que é Israel cinco. também. Eu sou um 5. O 6, Israel deve ser 6. Eu sou um 5 no Enneagrama. Você não é um 5 no Enneagrama. Não, você fez errado. Você não fez com a pessoa certa. Você fez errado, você não é um 5 no Enneagrama. Você é um... Você devia estar em crise, porque você deve ser um 7. Em crise você vai pro 5, alguma coisa assim. Não é possível. Bom, a gente revisita isso. Não. Vocês são o quê, só para eu saber, antes da gente... Não é necessário. Você abriu o seu porque você quis. Não, isso eu posso Não, ter... não. Chuta qual é o meu, qual que você acha? Eu não tenho problema. Eu acho que você é um. Ele é um. Eu sou um, obviamente. Bom, isto posto, eu estava pensando nisso porque eu acho que nesse momento, né, que a gente está vivendo, e eu achei interessante você falar dos Estados Unidos e candidato à presidência, só ter velhos, etc. Eu estava vendo a entrevista do Jared Kushner, né? Que, com o Lex Friedman. Não sei se vocês assistiram. Eu assisti. Eu queria muito. Que foi provavelmente uma das coisas mais surpreendentes que eu assisti esse ano, e eu acho que eu vi bastante coisa. É interessante como eu não ia chegar nessa entrevista sozinho, porque eu já tinha uma ideia preconcebida por ele ser genro do Trump, né? E ser casado com a filha do Trump, e enfim, tudo que se falou dele na campanha, eu nunca imaginei que pudesse ser um cara tão surpreendentemente preparado. Ele foi um personagem absolutamente fundamental na política externa, nesses acordos que não foram poucos que ele conseguiu evoluir no Oriente Médio. O primeiro acordo que ele fez, inclusive, ele pavimentou o caminho para o acordo com a Coreia do Norte. E o interessante disso é que ele não tinha absolutamente nenhuma experiência em política externa. Ele foi desenvolvendo isso através do que ele entendia como uma empatia, entender de onde o outro vinha. Aquilo que a gente conversa sempre aqui de o que motiva, o que é importante, e dentro desse lugar eu posso sentar com qualquer um. Né? E esse é um cara que eu achei muito, muito preparado. Mas eu cheguei nele por um outro podcast que eu estava ouvindo, e eles relatavam nesse podcast como a gente deixa muitas vezes de ouvir mensagens importantes por toda a ideia preconcebida que a gente tem sobre o mensageiro. Que a gente fala um pouco aqui da razão pelos elefantes, né, continuarem na sua
clandestinidade. E eu acho isso super importante, porque separa bem a mensagem do mensageiro, né? E ali muita gente deixou de ouvir muita coisa que o Kushner fez por ele ser o genro do Trump. Uhum. E tinha uma narrativa, é curioso se dizer isso, porque tinha uma narrativa assim que ele apareceu, que era, que ridículo botar para ser um operador de política externa alguém com tão pouca experiência nesse assunto. Patético. E o que você está dizendo, e é uma revelação interessante, é que talvez o fato de que ele nunca foi um profissional da área tenha trazido justamente esse olhar fresco e efetivo para uma situação onde, na verdade, todo mundo que tem uma trajetória profissional já tem uma ideia preconcebida e já está com a cabeça feita e, na verdade, não vai vir com nenhuma solução criativa para nenhum dos problemas existentes. Exatamente isso. Você ter esse chamado, né, o fresh look, né, esse olhar fresco, de chegar num lugar sem um manual de como se desenvolve aquele trabalho, né, seja de política externa ou qualquer outra coisa. Ele era um cara de negócios e ele falou, bom, eu acho que é possível eu acessar esse bom senso nas pessoas de um lugar diferente que não tem nenhum playbook, né? E assim ele seguiu, e eu acho que é muito parecido com a linha do Chris Voss, que falava de negociação e de empatia e tudo mais. Mas eu trouxe ele até porque ele cita nessa entrevista um livro que eu tive que começar a ler, e que eu acho que quem tiver com vontade de entender um pouquinho melhor do que é possível e de onde vem tudo que está acontecendo hoje no Oriente Médio. O livro chama-se Os 13 Dias de Setembro e conta a história do primeiro acordo de paz que foi celebrado entre o Anwar Sadat, que era o presidente do Egito, o Menachem Begin, que era o primeiro-ministro de Israel, e o Jimmy Carter, três personalidades absolutamente improváveis, né, de alcançar alguma coisa tão significativa foi para a época. 77, não foi? 78. 78. E o mais interessante é como o acaso tem se é que isso existe, né? Tem uma mão gigantesca nesse negócio, né? Porque tem uma historinha até interessante que ele conta, que o Anwar Sadat, a ideia era tentar levar o Anwar Sadat para Israel, porque nenhum líder árabe até aquele momento tinha sequer considerado a hipótese de Israel existir, né? Então, existia ainda aquela briga na resolução da ONU, que eu acho que era 242, se não me engano, que era a resolução da existência de Israel e tudo mais. E o Anwar Sadat tem uma trajetória também no Egito que é super interessante. Ele tinha uma ideia de que ele ia ser realmente um líder mundial. Ele sempre teve isso na cabeça dele desde pequeno. Mas, enfim, ele acaba sendo abordado por um médium, né, vamos dizer, um médium de plantão que conta a história de que ele que assume um papel de uma conversa de bastidores com Israel, onde ele diz que se ele fosse a Israel, Israel estaria disposta a passar para ele o controle do Sinai. Do Sinai não, eu acho que Sinai é de Suez, acho que de Sinai mesmo. Sinai. E ele fala, bom, diante disso, então eu acho que vale o risco. E ele faz essa ida, que é super emblemática, de primeiro líder árabe a chegar a Israel, acho que foi... Enfim, tem toda uma peculiaridade do que aconteceu ali. E quando ele acaba de fazer, ele faz um pronunciamento no parlamento, e quando ele acaba, ele basicamente vai conversar com o Menachem Begin e diz, bom, agora eu queria, né, tratar daquilo que a gente acertou nos bastidores. E o cara disse, não acertei nada. Então não existia essa história. E ele acabou indo para lá por causa disso e se iniciou essa conversa, que eu acho que aconteceu em 77, começou a partir de um fato inexistente, de uma premissa que não existia. E a gente vê como é que é um pouco desse invisível trabalhando, né? Como é que se desdobram as coisas. Mas eu acho que a parte mais interessante é que, se foi possível fazer aquilo naquela época, e se você entender um pouco da história dos três e o que aconteceu depois e antes na vida deles, eles eram os três personagens mais improváveis para se chegar num acordo de paz. Mas já que você trouxe tão a fundo esse assunto, mostra que você claramente está muito
mergulhado nesse tema, você tem alguma intuição a respeito de como é que o invisível vai se manifestar nos próximos tempos dentro da situação que está acontecendo? Eu não acho que eu tenho propriedade para fazer um prognóstico. Eu tenho muitas sensações, eu acho que eu estou me aprofundando mais nesse tema e eu acho que de uma maneira quase obstinada, porque nós estamos falando de uma região do planeta que dá origem à série toda do que a gente está vendo hoje, né? Tudo começa ali. Eu acho que depois de 2000 e poucos anos, quiçá mais, a gente está ainda no mesmo lugar, com as mesmas características, e eu acho que isso fala muito sobre a humanidade. E você sabe que perguntaram isso para o Sadhguru, né? O que ele disse? Ele disse que a forma como a gente imaginava uma solução, ela não aconteceria, ela parte de ele entende como uma solução de longo prazo. E eu entendo até de onde ele tirou isso. Você tem que revisitar um lugar de uma crença que é para a sua sobrevivência e para a justificativa da sua guerra, você tem que odiar o seu inimigo. Isso é ensinado desde muito cedo, quando você está inserido num contexto de uma batalha pela tua existência. E existe um tempo para que as pessoas se cansem dessa narrativa e busquem outra. E não é um líder que consegue, num primeiro momento, implementar, ou numa conversa entre líderes, implementar isso de pronto, porque você tem a inércia desse sentimento que é intrínseco, ainda sendo um protagonista no meio da negociação. Tanto é que a parte mais difícil do Acordo de Paz de 78, se não me engano, que os dois, o Menachem Begin e o Anwar Sadat, ganharam o Prêmio Nobel da Paz, foi a implementação disso, que no fundo acabou quase não acontecendo, né? Porque, na verdade, os palestinos não entenderam como o Egito sendo um representante deles, né? O povo árabe se virou as costas até para os egípcios por um bom tempo, e no fim o acordo, que era um acordo super relevante, teve ganhos incríveis para a época, ele não abordou esse lugar, né? Esse lugar de o que eu vou continuar ensinando aqui, né? E claro que os comportamentos individuais de cada país depois acabou tendo um impacto gigantesco no lugar que a gente está hoje. Só para terminar, eu acho que tem uma coisa que a gente falou no primeiro episódio do Elefantes, e eu acho que eu não tenho como deixar de trazer isso aqui. Isso é porque ele não tem memória, né? Que a gente está falando do quê, né? O que está em guerra? Isso. O mundo é a projeção externa da condição interna. Quem está em guerra é o indivíduo. Sim. Eu acho que o que a gente tenta conversar aqui, eu insisto muito nisso, acho que a salvação, se existe ela, a paz, né, ela começa na consciência individual. E isso invariavelmente vai refletir no coletivo. Mas eu acho que é um salvar o mundo um indivíduo por vez. Eu tenho um pouco a impressão, é uma boa hora para lembrar de uma coisa que o Harari fala muito nas 21 lições dele para o século XXI, né? Acho que é um livro excepcional. Ele faz muito essa descrição das narrativas que eu comecei hoje mencionando. E quando você vê o capítulo dele de significado, é muito acachapante, uma das coisas mais eloquentes que eu li sobre isso desde a época do Nietzsche. Ele realmente é o melhor trecho do Harari, eu acho. Mas quando você vê isso, você fica muito com a sensação de que essas histórias, essas narrativas, elas são os verdadeiros protagonistas da história, maior da história humana, e que os seres humanos, na verdade, são quase como se fossem os hospedeiros. A metáfora que eu tenho feito, você falou da primeira conversa que a gente teve, a metáfora que eu faço é como se fosse o Covid mesmo. É pensar no vírus como um ser vivo que usa os seres humanos como seus hospedeiros, visando apenas a sobrevivência. Então, o que você tem são algumas histórias que ficam disputando espaço com outras histórias. E os seres humanos, os indivíduos, são os hospedeiros dessas histórias, eles são mais infectados por uma história ou por outra história. E quando você fala dessa salvação individual,
Eu acho que uma boa parte desse caminho é você recuperar sua capacidade de ter consciência independente de qualquer história. Quando você faz isso, isso não significa que você está negando todas as histórias, porque as histórias elas têm uma razão de ser e elas te dão uma força e um foco para agir que muitas vezes é completamente indispensável. Mas a capacidade que você tem de olhar para a história que está vivendo através de você e dizer, existe essa história, mas eu não preciso ser essa história, essa é a capacidade para mim que cria o espaço para essa paz. Porque as histórias, na verdade, elas não geram paz. As histórias competem entre si. Então, é aquele negócio. Você pode gostar de uma história que, inclusive, seja uma história pacífica, mas você vai ter uma outra história que diz, mas eu não concordo que o caminho seja pacífico. E aí você já tem uma briga entre as histórias. Mas você não acha que isso é o que a gente podia chamar de uma pandemia da identificação? Eu prefiro dizer o seguinte, eu acho que nós precisamos de identificações para poder viver. O que me parece é que o mundo está atingindo um grau de complexidade e todos os indivíduos estão expostos a uma quantidade de informação contraditória tão brutal que a reação necessária até para a sobrevivência é você se apoiar numa narrativa cada vez menos nuançada, cada vez mais tosca, cada vez mais simplista. Então, para você poder se sentir atraído por uma leitura com nuances, uma leitura do meio, uma leitura onde você não está nem num extremo nem no outro, você precisa de uma certa tranquilidade e um certo silêncio. Quanto mais você é bombardeado por informações caóticas e você tem dificuldade de se orientar, mais você fica vulnerável emocionalmente a uma teoria da conspiração, a uma explicação simples, mas muito intensa. Eu prefiro dizer a algum tipo de fascismo da consciência. Interessante você falou isso, Gol, porque eu acho que talvez eu concordo com o Bi. De alguma forma, eu não acho que eu acho que é uma pandemia de uma... Estou buscando aqui uma palavra, não estou conseguindo encontrar, mas do quanto as pessoas estão perdidas num nível que aquela identificação maior com o seu entorno, com aquela visão e aquele conhecimento real da sua comunidade, que talvez levasse a uma identificação maior, eu acho que é o que se perdeu. E não acho que isso seja bom ou ruim, eu acho que a gente está num momento de transição. E eu tô lembrando que eu tava dando risada internamente, porque eu fui voltar a ler esse livro do Harari porque o Bi tava comentando sobre esse capítulo. Ele faz uma conversa sobre o livre-arbítrio ali, por conta do poder das histórias. E ele usa esse poder das histórias para falar assim, no fim, quanto você é livre de verdade, quanto você nasce numa história tão potente. E, obviamente, nesse conflito que a gente está vendo aí, eu acho que isso se coloca muito fortemente, né? O quanto alguém que nasce em qualquer um dos lados ali, qual que é o livre-arbítrio? O quanto essas pessoas já nascem e têm um padrão, não sei se é espiritual, psicológico, ou ali desta guerra, que é uma história que vem de milênios, talvez, dentro delas, e que eu fiquei pensando muito nisso. A ideia do que é a vida para aquelas pessoas que estão ali é completamente diferente do que a ideia que a gente tem de vida aqui, né? A ideia do que é prosperar, a ideia do que é... Assim, não que eles não queiram prosperar, mas é que ali os desafios e a ideia e o que a gente pode dizer do sistema operacional ali do que é passar por essa vida é um outro sistema, não é? Então, é aquilo que o próprio Harari chama de a narrativa individualista liberal. Então, é isso, né? Nós no Ocidente, nós temos sempre essa história de que está lá o indivíduo e o importante é você dar o máximo de liberdade para o indivíduo para ele se expressar. Sim. E essa é a jogada mais importante da vida humana. Agora, dependendo da cultura onde você está, isso nem se coloca. Isso não faz muito sentido.
Porque, por exemplo, em determinadas culturas você nasce como parte de uma família e essa família já traz para você de nascença obrigações, tá? Deveres, até dívidas. Isso me lembra até um comentário que o saudoso Caligares fez no livro Hello Brasil, que eu sempre achei muito fascinante. Ele conta, por exemplo, por que ele se chamava Contardo, que é um nome pouco comum. Por causa de uma dívida de gratidão do pai dele com um cara que chamava Contardo. E ele diz que é muito comum isso acontecer na Europa, que na verdade o nome remete a alguma coisa do passado que tem a ver com as vivências e até débitos simbólicos ou não dos pais. E ele contrastou isso com os nomes inventados no Brasil, que você cria um Underclayson e não sei mais o quê, por quê? Porque é a expressão livre de alguma coisa que nunca existiu, mas que se fantasia que vai ser muito bacana, que é uma outra lógica completamente diferente. Então, é uma busca de uma liberdade em relação a tudo que veio antes, uma redenção num futuro imaginado, completamente diferente de um débito do passado. Então, realmente, dependendo da cultura onde você está, o cenário é completamente outro. Snow, eu acho que, talvez eu não tenha me expressado bem aqui, mas eu acho que você descreveu de alguma forma exatamente o que eu falei, porque quando eu digo uma pandemia de identificação, é justamente esse espaço mínimo de manobra que você tem hoje para poder cogitar hipóteses de se desidentificar com o seu entorno, né? Que é uma coisa que a gente vê muito isso aqui nas regiões mais de conflito, mesmo dentro do Brasil, né? Onde as referências são muitas vezes talvez os criminosos, alguma coisa assim para você se desenvolver. Talvez entendi o seu prosperar ponto. Seja um pouco... Entendi. Então, quando você está inserido num contexto desse, tem até um tema que é interessante, teve essa reforma prisional nos Estados Unidos, né? E tem um reverendo, né, que foi uma das pessoas mais emblemáticas dentro da ideia de se trazer alguma paz no sistema prisional, que era basicamente controlado por duas gangues americanas, que eram os Crips e os Bloods, né? Não sei se você conhece essa história. Não, eu ouvi essa história e eu achei interessante, porque é igualzinho aqui, né? Exatamente. Lá tem um comando vermelho, tem um PCC dentro igual, da cadeia. Fiquei pensando nisso. Hoje começou, isso eu acho que é mais na costa oeste, eu acho, porque hoje você tem muitas outras facções, mas na época eu acho que tinha mais isso. E o que ele conseguiu fazer, basicamente, foi justamente dar vamos dizer, um bypass nessa identificação, colocando para conversar esses dois lados num lugar de alguma segurança, algum controle, para que no tempo dessa conversa eles percebessem que as diferenças que eles tinham eram absolutamente mínimas comparado com o que eles tinham de similaridades. Que é um pouco do que a gente está falando aqui agora. Na verdade, se você pensar em termos de ancestralidade, de origem e de tudo mais, a região tem muito mais em comum, provavelmente, do que qualquer outra região, né? Se a gente pensar nesse aspecto. Claro que as histórias de disputas também têm ancestralidades aí. Mas eu acho que a grande questão no momento que eu não tenho opção para não sofrer um ostracismo, a não ser me identificar com o grupo que eu estou, entendi o seu ponto. O espaço para mudança é muito pequeno, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês acham... Eu estava vendo um documentário sobre o Afeganistão e o Talibã e a morte daquele cara que era o chefe da Liga do Norte, que sofreu um atentado pelos câmeras. 2 dias antes, ele sofreu um atentado no 9 de setembro de 2001, com os câmeras. E eu queria fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que existem povos que têm como motivo e propósito só a guerra? Povos? Grupos de pessoas... Populações que tenham só a guerra como propósito, assim que... Deixa eu te fazer uma contra-pergunta. Vamos pensar o seguinte, eu acho que são tantos os fatores que
podem incidir sobre essa resposta, mas vamos pensar o seguinte, hoje a gente já tem até aquele livro que é o Não Começou Com Você, não sei se a gente já falou desse livro aqui, não? Não. Acho que é Mark Whelan, que ele fala um pouco dessa genética, vamos dizer, vou dar um exemplo, o 11 de setembro. Uhum. Se você for, as crianças que nasceram pós 11 de setembro em Nova York, com pais que tinham, de alguma forma, todo mundo foi de um jeito traumatizado, mas essas crianças apresentam um índice de cortisol diferente das outras crianças. Vamos imaginar que isso, num contexto, vamos lá, hereditário, exista também para todos os outros pontos que a gente está falando. Então, pode ser que exista realmente, em determinadas regiões, eu imagino, esse fator preponderante genético, porque vem de várias gerações de conflito. Sim. Então, em alguma maneira, no teu DNA tem esse imprint de conflito, tem imprint da reação do conflito. Eu imagino que isso, sim, pudesse dar mais conotação. Mas eu acho que o próprio ambiente, na medida que o indivíduo nasce ali, o contexto ali não dá espaço para que ele tenha outro pensamento, né? E é nesse lugar que o Sadhguru diz reeducar o pensamento, e até entro aqui com a história do Chico Xavier no Data Limite, que era justamente isso. O que ele dizia no Data Limite? Não sei se você lembra do documentário. Não lembro. Data Limite. Não cheguei a ver. Você não chegou a ver? Não. Bom, durante a crise dos mísseis de Cuba, lá no final dos anos 60, foi provavelmente onde a gente chegou mais perto de se destruir, né? A gente teve realmente um momento ali, um pouquinho antes da União Soviética, na época, retroceder o comboio que eles estavam levando em direção a Cuba, e foi um momento de último minuto mesmo. Tem até um filme do Kevin Costner, não sei se chegou a assistir, que chama 13 Dias, que conta a história dessa crise dos mísseis. A gente chegou muito próximo de realmente se destruir ali, e segundo o Chico Xavier, a gente teria recebido, vamos dizer, como a gente não se matou naquele momento, a gente ia receber 50 anos bônus round de bônus para tentar não se matar, e uma vez que a gente passasse por esse crivo aí terminou em 2019, a gente estaria exposto a uma verdade que mostrasse que as nossas diferenças eram muito menores do que as nossas similaridades, que ele quis dizer talvez uma inteligência superior, alguma coisa assim, foi pelo menos o que se entendeu. Ou o Covid mesmo. Bom, enfim, eu tô tentando falar alguma coisa, eu tô achando que o Bi vai cair no sono em qualquer momento. Então, eu tô vendo. Eu tô pensando até em colocar frases meio fora de contexto, porque você tá ouvindo mesmo. Não, tô ouvindo mais. Eu acho que a gente vai ter que puxar um rap. Eu acho que... Você quer comentar alguma Querido, coisa? eu comento sim, mas eu antes de mais nada, eu preciso atestar aqui que você, depois de muitos comentários amorosos, você realmente me convenceu que eu às vezes falo demais e falo com pouca reflexão, então eu ando mais quieto. De qualquer modo. Você está querendo escapar Não. Da sua preguiça atribuindo a mim alguma coisa, é isso? Não. Veja, a pergunta do Snow, eu me permito seguir um caminho alternativo. Tem uma teoria que se chama dinâmica espiral. Foi uma teoria desenvolvida na época do fim do apartheid. Foi desenvolvida justamente para orientar as discussões e as negociações entre populações com referenciais completamente díspares, quase que com códigos de valores completamente outros. Então, muito em linha com o teu questionamento e a tua angústia. Essa teoria funciona muito bem. Ela tem um porém. Ela descreve visões de mundo de populações com um viés evolutivo. Então é como se fosse assim. Você tem uma população que funciona com um determinado viés. Quando ela passar mais tempo, ela vai mudar para um viés acima e depois um outro viés acima e assim por diante. O que importa não é tanto qual é o viés que aquela população já atingiu. O que importa é que é muito difícil a comunicação entre vieses diferentes. Tudo bem. Dito isso,
O terceiro estágio, eles chamam de estágio vermelho, é um estágio onde o mundo é visto como um jogo de forças muito primitivo, quase que uma guerra, entre grupos de poder. Quase como se a vida fosse uma luta de gangues. Uhum. E quando você está funcionando dentro dessa lógica de que é uma luta de gangues, o que acontece naturalmente? Você tem grupos que disputam entre si e acabam conflitando e criando espaços territoriais, e basicamente aquilo que acontece ou é favorável para o teu grupo ou é favorável para um grupo inimigo. E você divide a realidade, tudo o que acontece desse jeito. O curioso é que dentro dessa teoria, quando uma população que funciona nesse estágio vermelho, ela evolui no tempo, ela tende a ir para o estágio que eles chamam de azul, que é um estágio tradicionalista. Então, é até engraçado que você vê umas coisas sobre isso acontecendo na prática. Então, é como se fosse assim, o chefe do tráfico, um Pablo Escobar, que ele chega e ele consegue, né, vencer os rivais, ele vive num estado de guerra e ele atinge uma certa hegemonia. O estado natural de evolução para ele, e o grande barato dele, é que o filho dele estude numa Ivy League, numa escola de ponta, e vire o começo de uma tradição. Então, depois que ele ganha a guerra, ele quer criar uma dinastia e uma tradição. Que está no Poderoso Chefão. Que inclusive, a teoria diz que esse é o estado natural. Então, assim, quando você tem esse estado de guerra, depois, quando finalmente você tem uma estabilidade aí, se evolui para um estado de tradição. O curioso é que, às vezes, você pode involuir do estado de guerra, porque a guerra chegou num nível de caos que você não consegue nem mais organizar a realidade por ali. Quando você evolui, você vai para um estado que é um estado do animismo ou da magia. Então, é como se você dependesse dos curandeiros e essas coisas apenas, e funcionasse apenas com magia, com voodoo, essas coisas, e usando componentes mágicos para organizar a realidade, porque você não está conseguindo organizar as coisas em termos de facções. E curioso, então, tem vários níveis. Tem um estado que é um estado racionalista, assim por diante. Isso tem a ver com a teoria integral? Tem. A teoria integral, na verdade, ela se inspira muito nessa teoria. Mas essa teoria efetivamente nasceu independente na época do Apartheid. É muito boa. Então, eu estava ouvindo você falar aqui, eu estava pensando muito nisso, assim, né? A gente pensar nos estágios, como usando um pouco da provocação da pandemia, da identificação do Go, com isso que você estava falando, e trazendo uma provocação que ela é delicada nesse contexto que a gente está falando, porque eu tava falando dos povos guerreiros e de quanto isso tá ou não, né, nessa criação, ou quanto isso é genético. Mas isso tá dentro da gente, né? O quanto, no fim, ao iniciar-se essa guerra, o quanto muita gente, nós, a boa parte das pessoas, estendeu a guerra para todo mundo que pensava diferente daquilo que aquela pessoa estava pensando ali naquele momento sobre a guerra. Né? O quanto, no fim, as pessoas usaram esse conflito para continuar estendendo conflitos, usando a guerra para estender uma opinião conflituosa sobre o que é a esquerda, o que é a direita, sobre o que é uma visão de mundo X, uma visão de mundo Y. E, no fim, o que eu vi que eu acho que me deu mais desgosto é o quanto as pessoas estavam usando, mas olhando o quanto a gente procura estender a guerra e não procurar a paz. O quanto, no fim, uma situação de conflito acaba sendo usada para a gente apontar mais pontos de desacordo ainda. E o quanto, no fim, eu olhando isso nessas semanas que passaram, falando assim,
realmente as chances da gente conseguir ter uma conversa humana da importância das vidas, da importância da paz, da importância da vida de pessoas que são civis, isso já não cabe mais, vira uma guerra de dialéticas. Mas, Snow, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, mas eu vejo de uma outra maneira. Me parece que é assim. Eu não acho que isso é uma extensão. Eu acho que a nossa realidade hoje é outra. Hoje, o principal meio onde qualquer guerra pode acontecer, se é uma guerra, é na narrativa, na discussão, na visão, no debate. Aquilo que efetivamente acontece no campo de batalha é quase que o menos importante. Por quê? Porque haverá várias versões sobre o que aconteceu no campo de batalha e ninguém vai saber exatamente o que aconteceu no campo de batalha. E especialmente nessa guerra que a gente está falando aqui o tempo todo, isso tem sido a história desde o começo e é uma tradição. Então, a verdadeira guerra é esta guerra que você está tratando como se fosse uma extensão. Sim, a guerra está dentro de nós. É, mais do que está dentro de nós. A guerra é a disputa agressiva de visões. Antes de mais nada. O componente efetivamente violento da história é quase como se fosse uma decorrência hoje em dia, eu acho. E aí, tem certas coisas que você está dizendo dentro desse contexto que quase ficam diluídas. Por exemplo, quando você fala da importância da vida humana, quando você está num cenário de guerra, por definição, a importância da vida humana é uma narrativa secundária. Tá? Porque se isso fosse a coisa mais importante, a gente entenderia qualquer forma bélica de expressão como uma coisa anti-humana e aquilo que não deveria acontecer. Né? Então, na verdade, a gente está numa outra história. O que nós estamos tentando entender hoje é como é possível viver com lucidez e equilíbrio no nosso tempo sem ser completamente contaminado pelas polaridades e sem, no entanto, se eximir de pensar e eventualmente até de se posicionar. Porque isso também eu acho que é uma armadilha. Você vê a coisa muito polarizada entre um lado e o outro, e aí então você faz uma mira geométrica no meio e você decreta teimosamente que você está no meio. Isso também não é pensar. Isso também não é você ser equilibrado. É só quase que você dizer assim, eu escapo daqui, então eu escolho o meio. E o meio verdadeiro não é uma coisa assim geométrica. Ele é uma busca do meio, mais do que qualquer outra coisa. Então, eu concordo com você. Tem alguns pontos, eu acho esse ponto do meio polêmico, mas o que eu disse da vida humana, e eu entendi o que você trouxe, mas o meu ponto é, né, você tem uma guerra acontecendo e você tem uma discussão em paralelo aqui no Brasil, em qualquer, né, literalmente o outro lugar do mundo, em que pessoas levantam bandeiras e justificam a ação de outras pessoas que estão do outro lado do mundo, para um lado ou para o outro, não levando em consideração as vidas humanas que estão lá e se posicionando de forma totalmente, vamos dizer, superficial, só para fazer um ponto. Esse tipo de comportamento, sendo super específico aqui, para mim, é só uma continuação, que é o que eu chamei de extensão, né? Assim, porque no fim, é isso, é você não se preocupar minimamente com de fato o que está acontecendo ali, e óbvio que muitas pessoas têm lugar de fala para o que está acontecendo ali, mas muitas estão só replicando a replicação do que foi replicado para fazer um ponto sobre a sua própria visão de mundo, que talvez esteja embasado. E que talvez seja uma visão de mundo dos últimos 5 minutos, né? Exato. Não é nem uma visão de mundo com muita história. E é isso que me assusta. Porque... mas eu acho que assim, a gente tem que ter uma coisa, não dá pra gente misturar conceitos com... Acho que tem alguns fatos que a gente tem que ser claro aqui, porque senão vai parecer que a gente está falando Sim. de maneira muito subjetiva e eu gostaria, pelo menos, de posicionar algumas coisas que para mim são inquestionáveis. Tá? Eu acho que o que aconteceu
foi uma barbárie absoluta, injustificável, e Sim. a maneira como aquilo aconteceu, para mim, quanto mais eu fico Inaceitável. absolutamente inaceitável, Sim, assim como concordo. eu acho que se cogitar antissemitismo no momento que a gente está de história é um negócio que eu não consigo entender onde pode se buscar uma justificativa para isso, principalmente fora do ambiente do que está acontecendo no Oriente Médio, né? Acho que é uma barbaridade, é a mesma coisa que você falar de escravidão de novo, né? São enfim, são séculos de luta para se chegar hoje num lugar de não se cogitar, né, se exterminar qualquer povo que seja, enfim. Assim como eu não vou entrar nos detalhes do que acontece também, acho que existe duas vítimas claras aí, que é o povo judeu e o povo palestino. Exato. Existe um interessado num business de guerra, né, que vem aí financiado pelo Irã e que é esse grupo terrorista e tal, que acha que realmente a guerra, enfim, é um tigre que dá para você criar em casa. E destruir o próprio povo também, né? Portanto, achar que esse tigre não vai comer o povo todo. Exato. Então, mas eu acho que isso tem que ficar claro, porque parecendo que a gente está falando aqui, existe justificativa em algum lugar para alguma coisa e não dá. Concordo. Não, mas o meu ponto todo é exatamente porque a gente está tão subjetivo que a gente concorda, isso fica embaixo de uma blusa. É que eu acho que a gente começou essa conversa num nível tão preocupado. E não falar, mas eu acho que esse ponto é importante. E eu acho que esse é um ponto, inclusive, que um pouco antes disso tudo acontecer, o Harari trouxe isso na conversa com o Lex Fridman. Falou, existe isso dentro do ser humano que a gente negligencia um pouco essa barbárie, mas ela tá ali. Tem até, inclusive, um seriado tá no Netflix que chama-se Pessoas Comuns. Não sei se você já viu isso. Não. Ele conta a história os últimos recrutados pelos nazistas foram pessoas super comuns, padeiros, entregadores de jornal, etc., para serem policiais nos lugares ocupados na Segunda Guerra. E como esses caras acabaram se tornando a linha de frente do extermínio do povo quem apertava judeu, o botão da câmara de gás. Quem matava. Eles começaram a ficar tão perturbados que aí veio o plano B, que era criar os campos de concentração e etc. Mas a ideia inicial era pelotões de fuzilamento que levavam as pessoas conversando por meio do mato e matavam todo mundo. E eram pessoas comuns. Então, a gente não pode subestimar também o que é a massa, né? A massa incendiada, ela é absolutamente ignorante. E eu acho que um pouco disso é essa questão da identificação. No momento que eu estou me identificado como parte dessa massa, eu tenho que agir como a massa? Ou eu passo a ter um pensamento individual, me distancio? E qual é o risco disso? Então, e não é sempre que você consegue fazer isso. De qualquer modo, é certo que o mal existe, e o mal não é um o quê, nem um quem, mas é um como. Então, quando você está funcionando de determinados jeitos, o mal simplesmente se miscui ali e se expressa. E isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. E isso que eu acho que faz a condição humana tão interessante. Você vive essa briga de bem e mal dentro de você antes de mais nada. Né? Na verdade, quando você se torna parte de uma polaridade coletiva, você está vivendo até um alívio dessa tensão interna. Né? E o ponto mais crucial nessa história é, sim, sem dúvida, quando o mal se manifesta, qual é a melhor resposta? E essa é uma pergunta antológica, filosófica, absolutamente central, porque você precisa se opor ao mal. É uma ilusão você achar que se você ignorar o mal ou se você tiver uma atitude sentimental, o mal vai embora. Você não enfrenta o mal com flores. Não é isso. Por outro lado, essa é a grande armadilha do mal. Porque se você aceita exatamente a mesma lógica dele e a mesma linguagem, você acaba idêntico a ele. Eu me lembro de uma história famosa do Jung. Eu só conto ela, e eu te dou a palavra. Depois da guerra, o Jung foi visitado por uma consulta por um cara muito raro, que ele era um alemão, que passou todos os anos da guerra em oposição aos nazistas. E ele sobreviveu. Ele disse, está errado, está errado, está errado, está errado. Ele lutou contra o nazismo oficialmente na Alemanha, sendo um alemão durante todos os anos da guerra.
E aí, ele era um cara famoso quando ele foi se consultar com o Jung. A secretária identificou ele, quando ele foi embora, ela perguntou para o Jung, doutor, e ele? Qual é a história dele? E o Jung respondeu, esse é um caso muito trágico. Ele passou tanto tempo brigando contra os nazistas na cabeça dele, que por dentro ele se tornou um absoluto nazista. Tá? Então, a dificuldade é como é que você faz a oposição certa. E eu não acho que exista uma resposta exata. E eu me arrisco a dizer que o maior de todos os dilemas que a gente está vivendo hoje no mundo é esse. Achar a medida certa e mais eficaz de combater o mal, sem gerar mais mal e propagar o mal mais ainda. Né? Acho que é a dificuldade. Eu acho que você trouxe um tema que eu acho que é o que eu mais tenho pensado nas últimas semanas. Porque você sabe que eu sou um grande admirador do Curso em Milagres. Tem uma lição muito específica que fala de que na sua vulnerabilidade está a sua invulnerabilidade. Uhum. Traduzindo aqui, eu não sei bem como é que... Mas eu acho que é mais ou menos isso. Uhum. E aí eu penso em todos esses dois lados da história, né? A história do Gandhi, que conseguiu basicamente libertar o povo de uma opressão britânica sem absolutamente pegar em arma nenhuma. E talvez tenha se mostrado um dos movimentos de mais longo prazo de paz que já existiu. E você tem os outros movimentos que, claro, foram hiper necessários, como na Segunda Guerra mesmo, de parar os nazistas, né, até para que se tivesse o mundo que a gente desfruta hoje. Então, eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas é uma coisa que eu tenho visitado a todo tempo. E eu fico pensando se o mundo inteiro passa na nossa cabeça, passa na nossa mente, se o que a gente tem que estar sempre verificando são os nossos pensamentos de ataque mesmo. O Gol falou Deixa eu só citar o Gandhi, aí você não perde a tua fala. Você veio com Gandhi. Eu peguei, semana passada, uma citação do Gandhi que eu queria ler aqui. A força dos números é o deleite dos tímidos. O valente no espírito atinge a glória lutando sozinho. Engraçado, né? Isso não parece exatamente uma frase do maior paladino da paz, mas é. Né? Interessante. Ele via isso como uma questão de... Porque no fim... Era uma forma de guerrear. Exato, não tinha nada de paz ali. Não, né? ele derrotou o Império Britânico, quase que sozinho. Uhum. E era uma guerra. Porque... Desculpe, eu te interrompi. Não, o meu ponto é esse, assim, no fim, como é que a gente, de fato, se organiza como sociedade, sendo que tem esses grotões de energéticos e que a gente tá aqui no nosso mundo, que a gente não faz ideia do que acontece lá. E eu sempre vejo que nessa conversa o que mais me assustou, e ainda bem que você trouxe isso à tona, foi exatamente as pessoas justificando atos terroristas, assim, fazendo uma mistureba de situações para justificar a própria visão de mundo, num nível de falta de consciência assustador, porque no fim é só a perpetuação da perpetração é a perpetuação da lógica. A partir do momento que você sempre vai justificando um ato através do outro de violência, isso nunca acaba. Mas não é para acabar. Exato. Mas esse é o ponto. Posso voltar um pouquinho? Uhum. Até porque eu acho que uma das coisas que o nosso amigo Sadhguru, ele está numa entrevista com o Diário do CEO. Né? E é uma entrevista muito legal. E eu acho que tem uma coisa que ele traz, e eu acho que contribui um pouco, acentua um pouco do que está acontecendo, e qualquer desses movimentos acaba tomando proporções maiores, porque a gente vem aí de uma inércia do que é hoje, indubitavelmente, se não era a pandemia da identidade, que nós não temos unanimidade nisso ainda, nós temos uma pandemia de saúde mental. Isso aí acho que é inquestionável. Sim. É inquestionável, Bi? Podemos... Inquestionável. Esse ponto é pacificado. Pacificado. Prossiga. E
E eu acho que se a gente está num ambiente onde já está caracterizado que a gente vem na inércia de uma pandemia de saúde mental, cada um desses eventos tomando proporções exacerbadas, cabe a nós, se a gente pensa na ideia de estar sãos, tá sempre visitando os nossos pensamentos. A única coisa que a gente pode fazer diante de tudo isso que a gente está vendo, que é a nossa responsabilidade, não tem como atribuir a ninguém, é o que está passando na nossa cabeça. E visitar esses pensamentos e entender. Aliás, quero agradecer aqui uma amiga do Bi que me introduziu ao livro High Magic, que é do Damien Eccles, que é um cara que passou 18 anos no Corredor da Morte, e acabou saindo. Lançou aí 4 livros, mas um desses livros ele conta muito de como ele conseguiu mensurar as energias e o peso até dos pensamentos que ele tinha, porque tempo ele tinha para fazer isso, né? E visitar e entender. Então a gente subestima como o que nasce uma forma, pensamento, como isso vai se desdobrando e como isso acaba impactando no que a gente chama hoje de geopolítica. Gente, no astral, isso é muito nítido. No astral, você encontra todas essas construções intactas. É quase como se fosse o seguinte, tá? Vou dizer uma frase forte. Um psicótico em alguma selva distante, sem nunca ter tido acesso à história nem nada disso, dependendo da frequência onde ele entrar, ele espontaneamente vai ter a ideia de desenhar suástica, tá? Porque isso simplesmente está no acervo astral do imaginário humano, perto da superfície. Então você não precisa de muito estímulo para começar com isso tudo outra vez. É difícil falar disso abertamente, mas isso é uma realidade. O inconsciente coletivo, ele está à porta. E é muito fácil você acessar tudo aquilo que já teve muita intensidade no passado. Os ecos estão todos lá. Então também tem isso. É profundamente desafiador você imaginar que você vai se movimentar numa ruptura de toda a história anterior, como se ela não estivesse ali como uma correnteza atuando sobre você. Ela está. E isso funciona em termos coletivos, porque você faz parte da humanidade e depois faz parte em termos do inconsciente, quase que da nação e depois da tua própria família e assim por diante. Você está sempre fazendo parte de totalidades, umas dentro das outras. E todas elas interferem em você. Então, de novo, a última coisa que você é neutro. Né? Neutralidade é uma construção idealizada que a gente sempre está buscando obter. Mas nós estamos muito distantes disso sempre. Né? E eu acho que quando a gente está nessas situações mais limítrofes, eu acho que a gente está ainda mais suscetível à programação do inconsciente. Claro. E realmente aí a nossa pequena chance de livre-arbítrio, já que é um tema que a gente vem discutindo, o espaço desse livre-arbítrio é praticamente insignificante, né? Porque se você... Ainda mais... Vamos pensar, nem precisamos falar de inconsciente. Se a gente fosse falar só de lugares no cérebro onde isso tudo está trabalhando, né? Se você está o tempo todo no límbico, como pode sair alguma coisa inteligente daí que não seja as coisas para as quais ele foi construído, né? Sim. Sobrevivência. Sim. Então, o nosso lugar de consciência, de buscar a programação... Eu te pergunto, Bi, como é que dá para você realmente, de uma maneira, vamos dizer, de atacado, não em varejo, acessar esse inconsciente para tentar, de alguma forma, chegar nessa programação tão enraizada desde o nascimento de um lugar de guerra, onde a guerra passa a ser a tua identidade? Então, olha, gostei muito da sua pergunta, porque tem uma coisa que está me incomodando na nossa conversa hoje. Me dei conta agora, calma. Se eu tivesse percebido antes, não fique tão chocado. Se eu tivesse percebido antes, eu teria me manifestado ou tentado intervir. Mas eu estou achando que a gente está fazendo a conversa certa, mas de uma frequência energética abaixo daquela que a gente deveria. Tá? Por que eu digo isso? Porque se nós pararmos para pensar, tudo isso que nós falamos
eu acho que é exatamente como nós falamos, com tudo isso que já foi, inclusive, muito pior, nós conseguimos construir espaços de paz, de beleza, de uma evolução diferente, de pelo menos um ideal de igualdade, de liberdade, e nós muitas vezes conseguimos acordos surpreendentes. Então, eu só queria trazer à tona essa percepção mais espiritual da coisa, antes que a gente vire analistas políticos pessimistas. Né? A abordagem espiritual está sempre em você tentar encontrar, por mais ginástica que isso signifique, um vislumbre de alguma luz no mais escura das noites, no mais frio dos dias. Então, mesmo quando a gente está falando dessa história toda, a gente tem que afirmar, eu acho que até a priori, que é possível que mesmo essa crise horrível, ela seja o caminho de alguma nova luz que nos traga alguma oportunidade de uma evolução. Mas eu te pergunto, se você pensasse na evolução da humanidade como um gráfico, você diria que a média móvel está mais próxima da paz, ou a paz é um ponto fora da curva que tende a migrar eventualmente de volta para sua média móvel, que é o conflito? Olha, eu acho que essa pergunta é excelente. Assim, eu não sou nenhum expert. Assim, tem gente que virá com estatísticas para dizer que sim, a média móvel na verdade está indo na direção da paz. Eu tendo a achar que a gente está evoluindo em termos de média móvel. Não é tão dramático quanto a gente gostaria, mas é possível. Mas eu queria ainda por cima responder a tua pergunta, que foi tão boa, e eu não respondi, né? Como é que a gente faz para acessar esse inconsciente no atacado e fazer alguma coisa de diferente? Eu vou te dar uma imagem muito singela de uma história que realmente aconteceu. Talvez eu não esteja enfrentando a pergunta de frente, mas pelos flancos. Contam que tinha uma loja de conveniência nos Estados Unidos que tinha um problema que as gangues locais ficavam lá. E isso espantava os clientes normais e ainda por cima fazia com que tivesse muita violência e arruaça ali. E eram gangues complicadas. O dono da loja de conveniências não sabia muito o que fazer, até que ele teve a seguinte ideia. Ele botou alto-falantes bem perto da entrada e tascou Mozart. E ficou botando Mozart ali. Né? E para quem gosta um pouco de música clássica, sabe que a música do Mozart é mais ou menos como se fosse assim um detergente ou um antibiótico de amplo espectro. Tá? Então o que aconteceu é que as gangues foram embora, porque elas não conseguiam se sentir no espírito de uma gangue com Mozart ao fundo. E ele se livrou da gangue do único jeito que realmente era eficaz. Porque se você tentasse criar algum tipo de conflito, era isso que alimentava a energia justamente das gangues. Então a impressão que eu tenho é que existem energias efetivamente mais elevadas que, quando afirmadas e colocadas, não em termos de nós todos estamos a favor da paz. Claro que nós somos a favor da paz, mas existem energias ativas que nos inspiram para um lugar de esperança maior, um lugar de coragem maior, que não necessariamente através do conflito. E quando a gente vai para esses lugares, a gente começa a mudar essa energia do conflito. Porque o problema todo, para mim, do conflito pelo conflito, é que ele não se resolve sozinho. Ele tem momentos de esgotamento porque a energia foi gasta. E assim que a energia volta, o conflito está lá intacto. Então ele fica se reproduzindo eternamente até que surja um outro tema. Né? É aquela coisa. Imaginem vocês se de repente viesse uma invasão extraterrestre, como num filme da Apple, né? E aí começassem
aparecerem os discos aí com seres estranhos de 8 patas, artrópodes, que querem conquistar os humanos e tudo mais. Provavelmente esse tema deslocaria muitos dos nossos outros temas humanos em função de uma outra energia. Talvez isso unificasse a humanidade. Essa é a tese do Chico Xavier, né? Inclusive, né? Claro, porque diante disso, as diferenças que a gente tem comparado com o cara do ser de 8 patas, né? Que vem numa nave. Até tem uma cena do filme Barbie. Você assistiu? Ele assistiu. Eu assisti Barbie. Eu não tenho comentários para fazer sobre o filme, porque realmente, raramente acontece isso, mas eu dormi uma boa parte do filme. É mesmo? E não é comum isso, não é porque o filme é ruim, é bom, eu acho que ele até... Você estava só com sono. Eu estava realmente a dormir, mas quando eu acordei numa cena que eles tinha uma briga acontecendo, né? Ou os homens brigando. E é o comentário das mulheres ali, que tem toda essa história do patriarcado ali, que é bem interessante, né? Eles estão brigando, mas por que eles estão brigando? Eles estão brigando porque eles não sabem quem eles são. Essa frase é muito boa, né? Não, tem umas coisas muito boas. Essa frase eu acho que ela é especial. Então, quando a gente se encontra num labirinto como esse, num beco sem saída como esse, parece que é o tema do real, eu acho sempre muito importante a gente lembrar que a vida existe para nos surpreender. Não importa quais são as certezas que a gente tem, a qualquer momento, tudo pode se reverter numa perspectiva tão completamente inesperada que você olha para todas as suas convicções e diz assim, ok, vamos começar outra vez, eu não entendi nada. Isso pode acontecer de uma forma negativa, mas também pode acontecer ao contrário, num cenário que nem dá para dizer que é um vislumbre de esperança, mas que beira um milagre. E eu acho que isso acontece na vida individual e pode acontecer na esfera coletiva também. Então, eu estava pensando muito nisso, porque no fim o que eu tenho visto é que essa energia do que está acontecendo lá, e obviamente com a guerra da Ucrânia, de tudo que a gente está vivendo, acaba diminuindo a energia geral, e a maior parte das pessoas aqui do outro lado do mundo também entra num lugar de mais medo, mais límbico, e eu acho que essa ideia de como é que a gente realmente pivota essa energia para algum lugar efetivamente positivo e o que a gente pode fazer, porque eu sinto que também tem muita gente com a culpa de, não sei se a palavra é a culpa, mas de conseguir efetivamente tocar a vida para frente de um lugar positivo. E o meu questionamento é a efetividade real de o quanto a gente entrar na mesma energia só vai piorar de fato a nossa vida e piorar o nosso entorno. Eu acho esse tema hiper pertinente. De fato. E eu concordo, acho que eu acho que talvez, você falou de uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, mas hoje concomitantemente estava o Rio de Janeiro, né, com não sei quantos ônibus pegando fogo e tal. E aí eu fico até pensando se o contrário não acontece, né? Se no momento que a violência se torna um negócio tão trivial, se não se inspiram pessoas a ficarem mais violentas aí na medida que elas assistem um negócio desse, né? Dessa magnitude. E é quase que um pouco daquele conceito né? Você foi conversar com pessoas que estudaram, né, linchamentos, por exemplo, e o que existe de estudo nesse sentido, você vai perceber que individualmente depois as pessoas entrevistadas não lembram o que elas fizeram, né? Claro. Porque elas estavam realmente, elas passaram a fazer parte de um outro inconsciente, né? Não sei nem se é, talvez o inconsciente daquela coletividade específica que elas estavam vivendo. Contagioso, não tem massa e poder do Canetti, você lembra desse Isso, sonho? Claro. E por isso que eu acho que é tão relevante para a gente, diante desse quadro, estar muito atento aos nossos pensamentos. Sim. Porque é muito fácil a gente entrar nessa energia dos dois lados, tanto seja pela culpa ou pela frivolidade da violência. Sim. E não só os pensamentos, mas também ao contágio do próprio clima emocional. Né? Esse é o ponto. E eu acho que, claro, que se você quiser ser técnico, esse clima emocional também é uma forma de pensamento. Sim. E eu sei que você estava dizendo isso, né? E eu só quis deixar claro que não é só uma questão intelectual, mas uma questão
também de ressonância. E como lidar com isso? Eu não acho que você tem que tentar brigar diretamente com isso. A minha atitude é muito mais parecida com uma espécie de tai chi. É entender que isto é uma forma de energia. E toda forma de energia pode ser transmutada. É quase como se fosse assim. Quando eu vejo todas essas polaridades, eu vejo toda essa violência acontecendo, eu também me digo em paralelo. É possível que esse potencial leve a alguma transformação efetiva. É possível que disso saia, para variar, uma mudança real. Tantas e tantas vezes na nossa vida, o susto, o acidente ou até a violência acabam sendo catalisadores de alguma coisa que, em última instância, é transformadora no sentido positivo. Sim. Até me ocorreu agora, quando você falava isso, se a gente tinha algum receio da inteligência artificial, esse é o pior momento para eles estarem aprendendo alguma coisa. Né? Sim. Exato. E o quanto divulga-se imagens terríveis, né? Então, o quanto alguns agentes, seja quem for, fatura e lucra em cima, né, de imagens terríveis, e o quanto isso sim. o quanto isso é contagioso. Agora, num sentido bem mais prático, gente, eu preciso confessar que eu tenho uma convicção de que o mais efetivo seria você dedicar um mínimo de tempo para ter uma noção básica dos eventos, não ficar tentando de forma alguma mergulhar nos detalhes das várias fontes, mas será que foi exatamente isso ou aquilo? Porque eu acho que isso já é uma armadilha, já é um rabbit hole terrível. E o tempo que sobrar que você estaria lendo mais fontes a respeito desse tipo de conflito horrível, usa para meditar. Você ganha muito mais e contribui muito mais. Porque isso também precisa ser dito. Né? Esse astral você pode limpar. Talvez quando você não tem filhos adolescentes em casa, onde o tema surge a todo instante, né? E onde você precisa discutir de um lugar de propriedade. Pois é, mas você sabe o que eu acho? E eu acho que a gente também tem aí um papel, se é que isso existe, né? Mas de explicar um pouco do que tem por trás do que os mais jovens estão assistindo, até para que eles não comprem aquilo a valor de face. Acho que uma das coisas que a gente conversou aqui muito é dessa necessidade de educar as pessoas a saberem onde buscar as informações. Não para que elas... Eu entendo o que você está falando. Eu acho que você tem um limite. Não acho que dá para você passar a dedicar a sua atenção a isso. E você sabe que eu sou a última pessoa que faria isso. Mas eu fiquei, acho que até curioso, porque no início eu acho que eu estava até um pouco à parte desse momento todo, em cima dessa história de que eu queria entender o que era a energia do processo, não me contaminar com ela, mas eu achei que era importante ir um pouquinho mais fundo. E aí eu sou obrigado a confessar que eu perdi um pouco a mão e entrei um pouco fundo. O que eu acho assim, a minha pergunta só é, as tuas filhas ficaram satisfeitas com todas as tuas respostas e pararam de fazer perguntas ou a coisa virou uma espiral meio sem fim? Porque eu não sei, minha experiência com esse assunto é que todo bom problema insolúvel, ele tem essa característica, ele protagoniza uma espiral sem fim. Eu acho que o que mais eu acho pertinente é a gente entender, a minha preocupação maior é a tal da saúde mental. Sei. Então eu fico pensando mais no que a gente precisa esclarecer para não contribuir para a banalidade de se acentuar um problema que eu considero epidêmico, e os jovens em especial já estão loucos para entrar numa dessas duas facções que o Snow falou, de absorver um vitimismo ou ir para um lugar de ataque. Exato. Né? Porque, de novo, a realidade está muito complexa, então é muito tentador. E é uma busca por uma identidade dentro do processo. Né? No momento que você tem uma opinião, você passa a ter você tem uma identidade dentro do grupo. Agora, isso sempre foi assim, né? Nos anos 60 era a mesma coisa.
Você estava lá contra ou a favor do Vietnã. Eu acho que a diferença que tem hoje é só o acesso à informação. Realmente, se você for, em retrospecto, olhar tudo que aconteceu, como você disse, as barbáries foram muito maiores, a gente não tinha acesso às imagens. As drogas eu acho eram que menos potentes. o que a gente tem de mais novo hoje é o acesso à informação e à desinformação, né? Não, mas isso é parte do primeiro salvo de ataque. Então, a guerra é ali. Exato, eu concordo. A guerra é muito mais ali do que... Como que chama? Você lembra daquele filme com o John Travolta e o... que é justamente... Quem é o... que fez o Rain Man é o... Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Eu acho que é com Dustin Hoffman e John Travolta que eles simulam uma guerra inteira. Não é. É com Watch Dustin... the Dog. Walk the Dog. Walk the Dog. E é com o Dustin Hoffman e o Robert De Niro, não é com o John Travolta. O John Travolta é um outro filme. E eu já puxei esse filme esses dias, porque ele realmente é um filme dos anos 90, absolutamente profético. Antes da internet, eles inventam uma guerra nos Balcãs, totalmente com lógica de publicidade, para desviar a atenção de uma crise causada por um escândalo da família presidencial. Então, eles inventam uma falsa guerra. Que eu acho que saiu, inclusive, durante o mandato do Clinton. Era Clinton, exatamente. O Clinton era a referência. Era nos Clinton, os exatamente. Sexuais da... Exatamente, era isso. E como você faz uma guerra de desinformação, e nós estamos falando de uma coisa completamente de outra época. Esse filme nem faz mais sentido hoje, parece um musical da Metro. de tão antigo, dado que hoje... É interessante, né? A gente lida com essas coisas de um outro lugar. Mas, de novo, para mim, o ponto central é onde você encontra a luz no meio de um matagal de informações, conflitos, possibilidades, medos, né? E um monte de perspectivas também legítimas. Né? Então tem muita verdade, muita legitimidade, muita justiça, briga pela justiça, luta pela sobrevivência, tem um monte de coisa ali, toda misturada, que faz o humano existir. Então é tudo um grande drama. E nós não podemos fugir do drama. Vocês sabem que esse é muito meu tema. Eu não acho que você, diante do drama, você olha para ele e resolve ele dizendo Om. Não é assim. Você está no drama, você vai ver o drama. Mas você tem que criar um espaço dentro de você para uma luz serena se manifestar ao mesmo tempo que o drama está correndo solto. Porque você é o lugar onde a vida acontece. Você não é o protagonista que decide o que vai acontecer. Tá bom? Que bem. What you cared out for, what you cared out for. We die alone, we'll all die young. What you cared out for, what you cared out for. Smoke, kissing on the bed, whiskey on the left. Shaking out a light, a cigarette. Miss me when you wish you were right. Shake me all out and from around for you. Shake it all out when I'm gone. High for you. Is the devil so mad if he cries in his sleep while the earth turns and his kids learn to say fuck you, they don't love you? Does the devil get scared if she dies in her dreams while the earth burns? She cries 'cause she's nothing like you, is she? Like you.
devil so bad if he cries in his sleep while the earth turns and his kids learn to say fuck you, they don't love you. Does the devil get scared if she dies in her dreams while the earth burns? She cries 'cause she's nothing like you, is she like you? What do you want from a devil like me? Am I like you?